E aí, meus queridos, vamos continuar então agora com a nossa matemática A. Pega a nossa apostila nova, aí a nossa apostila número 2, vamos dar início a elas. E nessa aula a gente continua com a ideia de funções, tá? A gente já teve uma aula de introdução à função antes da nossa quarentena, em que eu já dei algumas ideias de domínio, contradomínio, imagem. A gente reconheceu através de um gráfico quando a relação representa uma função ou não, certo? E agora nessa aula dá uma aula especificamente só para falar de gráfico de funções, beleza? Mas para isso eu gostaria de lembrar, então a gente vai falar do gráfico, domínio, contradomínio e do seu crescimento, tá? Bom, vamos lembrar, essa aqui é a nossa notação de função, então quando eu escrevo f, dois pontinhos a, flechando em b, é a relação que representa uma função de a chegando em b, tá? E a gente tem que lembrar umas coisinhas aqui nessa notação. Quando você vê essa notação, esse conjunto A é o conjunto do domínio. Então, quando você leu isso daqui, ó, o domínio da função f, a gente escreve aqui, domínio de f, é o conjunto A. E o contradomínio também vai estar aqui na notação dela, é o conjunto B. Eu coloquei como exemplo aqui dois diagramas que a gente representa a função, um conjunto A e um conjunto B. Então, aqui é o domínio e aqui é o contradomínio, tá? E eu vou relacionar aqui alguns elementos. Por exemplo, o menos 1 eu vou associar com o 7, o 0 eu vou relacionar com o 8, o 1 com o 9 e o 2 com o 10. Vamos supor que nessa relação aqui houvesse uma fórmula. Você lembra o que é a fórmula? A fórmula a gente chama de lei de formação. Se essa função tivesse aqui uma relaçãozinha assim, ó, f, dois pontinhos, x mais 8. X mais 8. Então a relação, a lei de formação, a regra dessa função é x mais 8. E aí você vai associar os elementos. Ó, menos 1 mais 8, 7. 0 mais 8 é 8, 1 mais 8 é 9 e 2 mais 8 é 10. Então o A é o nosso domínio, o B é o nosso contradomínio e esses elementos que se relacionaram aqui, nós temos o que a gente chama de conjunto imagem da função, meus queridos. Isso daqui é a nossa imagem, tá ok? Então não esqueça, aqui é imagem. Beleza! E agora a gente vai falar especificamente do gráfico, como que a gente reconhece essas informações no gráfico da função. Essa é a nossa ideia agora. Então vamos lá falar do gráfico da função, tá ok? Então bora lá, eu vou fazer o desenho aqui para a gente ir facilitando a nossa vida e a gente poder fazer mais exercícios. Então eu vou apagar o quadro e a gente já segue. Ok, então, vamos lá então falar do nosso gráfico da função, identificar o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função através do gráfico. Então, olha o que eu coloquei aqui, seja f, dois pontinhos, um intervalo, tá? Que vai de b até q. Então aqui é um intervalo, números, todos os números que vão de b até q, todos os números reais, tá? Então, estamos pensando que nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais. Então aqui eu já contei para vocês, é o nosso domínio, e aqui depois da flecha é sempre o nosso contradomínio, tá ok? E aí o cara fala assim, dá esse gráfico, vamos identificar nesse gráfico aonde que está o nosso domínio e o nosso contradomínio. O domínio, meus queridos, é sempre a projeção do gráfico no eixo X. Então se você refletir esse gráfico aqui embaixo, eu vou pintar de azul aqui, ó. Toda essa parte que eu estou pintando de azul é o nosso domínio da função. Então aqui você tem o domínio de f. Domínio da função. Opa! Domínio de f, tá bom? Professor, o contradomínio a gente não vai identificar no gráfico, sempre no enunciado, tá? Lá no exercício, quando ele coloca f, dois pontinhos, tatatã, flechando, tatatã. Aqui você tira o contradomínio. Aqui a gente consegue tirar a imagem e o domínio. Então a imagem nós vamos projetar, imagina que eu jogasse todo mundo aqui, ó, no eixo Y. Então imagem, vamos escrever com a letra Y, olha que legal. A imagem está aqui, ó. Então é a reflexão do gráfico na função no eixo Y. Eu estou pintando a bolinha porque aqui eu coloquei intervalo fechado. Então eu estou incluindo o valor do R e incluindo o valor do S. Então aqui está a nossa imagem. O conjunto imagem da função está aqui. Belezinha? Então imagem, domínio. Essas são as informações que a gente retira do gráfico da função. Ok, guys? Beleza? Então, let's continue, né? Vamos continuar. Agora eu vou falar de uma coisa chamada crescimento e decrescimento da função. Como é que eu analiso quando uma função vai ser crescente e quando que ela vai ser decrescente, beleza?
Então vamos colocar aqui no quadro para vocês crescimento. Opa! Não é com G, né? É C. Crescimento da função. Crescimento. Vamos relacionar isso daí. Está aparecendo um G aqui. Está aparecendo um G ali, tá, né? Crescimento. Então eu vou fazer um gráfico. Então a gente vai fazer aqui primeiro um gráficozinho. Um gráfico qualquer de uma função. E a gente vai analisar aí. Então é o seguinte. Então aqui eu tenho um eixo Y, um eixo X. Temos o nosso plano cartesiano. E vamos construir um gráfico qualquer aí da seguinte forma. Então imagina esse gráfico aqui, ó. Tem esse gráficozinho, beleza. Vamos supor que isso daqui é contínuo. Ok. Aqui não está claro. E aí eu vou fazer uma análise. Imagine que eu pegasse o valor x1 aqui. Nós vamos ter o seu resultado, o seu y1 associado a ele, ou também a gente chama esse cara de f de x1. Beleza? E eu vou pegar um outro x2, um outro valor maior do que ele, aqui. Aonde que vai estar o seu y associado? Vai estar aqui. Então aqui nós vamos ter o f de x2. Qual é a análise que eu devo fazer? Opa, ficou meio feinho aqui. Perdi a noção. Ok. Deixa eu tirar esse y aqui que está feio. Agora eu coloco o y mais para cima. Beleza. Então aqui peguei o x2, um x2 qualquer, desde que esse x2, perceba que ele é maior do que o x1. E o que aconteceu? O f do x2 também é maior que o f do x1. Quando isso acontece, essa situação está acontecendo, nós temos uma função crescente, ela está aumentando conforme eu vou aumentando os valores de x, os valores de y, ou seja, os valores de f de x estão sendo aumentados também, beleza? Então, quando isso acontece, nós temos o que a gente chama de função crescente. Então, aqui nós temos uma função crescente. E eu vou fazer o mesmo gráfico agora aqui do outro lado para representar uma função decrescente. Então agora imagina a seguinte situação. Eixo Y, eixo das ordenadas, eixo X, eixo das abscissas e um gráficozinho da seguinte maneira. Um gráfico qualquer, assim, ó. Opa! E não pode aumentar. Ele tem que ser decrescente em todo o domínio. Ele fez uma curva aqui e foi descendo. Percebe que ele nunca vai aumentar. No máximo ficou igual aqui, mas ele vai sempre estar descendo. Ok. E aí eu vou lá e pego um determinado valor. Pego um x1 aqui. E eu vou analisar o seu f de x1, que vai estar aqui. E pego um outro valor qualquer, aqui ó, um x2, desse lado. E vamos ver aonde está o f de x2. Vai estar aqui menor que ele, ó. Menor que o f de x1. E vamos fazer uma comparação. Então vamos comparar esse valor aqui com esse valor, obviamente. Então o que eu fiz? Nós pegamos aqui, nós estamos vendo, nós temos um x2 que é maior do que o x1. Porém, o f de x2, ou seja, o y associado a ele, é menor que o f de x1. Então, quando isso vem a acontecer, nós temos o gráfico de uma função decrescente. Essa é a ideia. Então, aqui nós temos a função decrescente. Beleza? Então, a gente reconheceu o gráfico quanto ao crescimento, quanto ao decrescimento. Reconhecemos o domínio, o contradomínio e a imagem da função no gráfico.
E a parte teórica da aula de hoje basicamente é essa. O que a gente vai fazer agora? Apenas resolver testes. Então, bora lá resolver exercícios? Vamos começar então, beleza? Então, vamos para o nosso primeiro teste. Na verdade, teste não, né? Situações para resolver. Daqui a pouco eu vou resolver alguns testes aí com vocês. Questãozinha da Universidade Federal do Paraná. Olha que tranquilinha essa questão, uma questão de simples análise de gráfico, né? Gráfico até está na moda agora, devido a esse coronavírus aí. Vocês viram, estão ouvindo falar diariamente, quase que para você ficar em casa, por causa do achatamento da curva, que a curva que está assim do pico, eles querem que achate. Então, entender gráfico é extremamente importante. Matemática está em tudo aí que vocês precisam, sempre tem alguma análise matemática por trás das situações. Olha essa primeira questão aí, ele falou assim: um estudo feito com certos tipos de bactérias detectou que, no decorrer de uma infecção, a quantidade dessas bactérias no corpo de um paciente ela varia aproximadamente segundo uma função Q de T em função do tempo, tá? Onde Q de T fornece o número de bactérias em milhares de bactérias por milímetros cúbicos de sangue em um determinado instante T, tá? Então aqui é por milímetros cúbicos de sangue em um determinado instante. Aí o cara fala assim: o gráfico da função Q de T encontra-se esboçado abaixo. Está aqui o esboço do gráfico, eu já fiz para vocês aqui. E aí ele fala assim: o tempo é medido em horas, aqui são horas, beleza? E o instante T0 corresponde ao momento do contágio. Aqui é o momento do contágio, a origem do nosso plano cartesiano. E vamos às afirmativas. Ele vai fazer para nós aí 3 afirmativas, vamos analisar o gráfico. Com base nessas informações, considere as seguintes afirmações. Primeiro item: Q de T é crescente no intervalo de 0 até 48. Crescente no intervalo de 0 até 48? Não, né, gente? Vocês percebem que ela cresce até atingir o máximo, aqui aproximadamente em 24, e depois, a partir desse momento, ela começa a decrescer, começa a descer. Então, a primeira afirmativa você vai marcar lá falsa. Isso é falso, meus queridos. Beleza? Vamos lá para a próxima? Segundo item: a quantidade máxima de bactérias, ela é atingida 24 horas após o contágio aproximadamente. Verdade, olha só, você tem aqui um aumento, o aumento chega até um pico, até um máximo, que está exatamente, não exatamente, mas está bem próximo ali de 24 horas, onde você vai ter o máximo e depois ela começa a decrescer a curva. Ok? Beleza? Então esse item aqui é verdade, item 2 verdadeiro. Show de bola, gurizada. E vamos agora para o nosso terceiro item. 60 horas após o contágio. 60 horas após o contágio. Você está vendo que 48, se você analisar no gráfico, já está abaixo de 1 mais ou menos. E o cara fala assim: após 60 horas a quantidade de bactérias está abaixo de 1.500 por milímetros cúbicos de sangue. Sim, né? Porque aqui é 1 milhar, aqui é 1.000. 1.500 está por aqui, mais ou menos. Então, ele já está abaixo de 1.500 sim, 60 horas, porque essa curva aqui ela tende a baixar, ela tende a 0, obviamente. Então, esse item aqui também é verdadeiro, item 3, verdade. Então, nós temos aí como verdadeiras a 2 e a questão de número e o item, sentença número 3. Virando a página lá, isso vai estar lá na letra C. Então, letra C, 2 e 3 são verdadeiras. Marca lá e vamos já fazer o próximo exercício, tá? Aí ainda vai dar para fazer uns 4, 5 exercícios. Maravilha, show de bola. Então, vou apagar o quadro para a gente fazer ali o próximo gráfico e a gente continuar aí então com os exercícios, tá ok? Então, nosso teste de número 2, certo? Ele fala assim, questãozinha da UFSCar. Já coloquei o gráficozinho aqui para nós. Ele fala lá: para estimar a área da figura ABDO, tá? Sobre a área no desenho, onde a curva AB, ele fala que a curva AB, ela é parte da representação gráfica de uma função que tem a fórmula 2 elevado a x. João demarcou o retângulo OCBD, demarcou esse retângulo aqui. E ele falou assim, em seguida usou um programa de computador que plota pontos aleatoriamente no interior desse retângulo. Então você vai jogar o computador e vai jogar pontos. E ele tem a seguinte informação. Ele falou assim, sabe-se que dos 1.000 pontos plotados dentro desse retângulo,
certo? Apenas 540 ficam no interior dessa figurinha aqui, ficam na parte roxa, 540, no triângulo, na figura ABDO. A área estimada dessa figura em unidades de área vai ser igual. Bom, então a gente vai ter que pensar numa regra de 3. A gente sabe que 1000 pontos ficam no retângulo inteiro. Para isso nós temos que calcular a área desse retângulo. Perceba que você tem essa informação aqui da base dele, daqui até aqui é 2. Está faltando a gente descobrir quanto que é a altura. Como que eu vou descobrir a altura? Ora, eu sei que o ponto B, o vértice B, ele passa pelo gráfico dessa função aqui, ó, que é dada por f de x igual a 2 elevado a x. Ora, para a gente descobrir qual é o ponto B, eu vou jogar x igual a 2. Esse x aqui, ó, ele é exatamente o x do vértice B. Então a gente sabe que o B vai ter a coordenada 2 e um determinado valor para y. Bom, para descobrir basta fazer f de 2. f de 2 é 2 ao quadrado. Isso vai me dar 4. Show de bola. Então aqui é 2 e 4. Ora, qual que vai ser então a área do retângulo? 2 vezes 4. Então temos aqui a área do retângulo. A área do retângulo é igual a 8. 2 vezes 4, 8 unidades de área. Beleza, descobrimos aí a área do retângulo. E agora nós temos aquela relação de 540 ficam dentro do retângulo, dentro da parte sombreada, em relação a 1000 pontos que ficam dentro do retângulo. Então eu vou pensar da seguinte forma. Olha só. Eu sei que 1000 pontos estariam correspondentes à área total do retângulo, que seriam 8 unidades de área. Certo? 540 pontos que ficam nessa parte sombreada vai corresponder à área sombreada. E agora nós temos uma regrinha de 3. Só multiplicar cruzado e a gente descobre o resultado. Ora, então vamos ter aqui o seguinte. 1000 vezes área sombreada igual a 540 vezes 8. Ora, temos que passar o 1000 dividindo. E dá para simplificar um zero aqui com esse zero. Vai ficar 54 vezes 8 divididos por 100. Então a área sombreada, 54 vezes 8. Isso vai me dar 432. Esse 100 aqui eu vou passar dividindo. Então agora basta deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Logo a nossa área sombreada, a linha roxa, vai ser igual a 4,32 UA, unidades de área. Isso você vai encontrar na resposta na letra A. Belezinha, galerinha? Agora a gente vai fazer mais exercícios. Vamos fazer o teste de número 0504 e o 0505. Tá bom? Então pegue lá na página 5 e eu vou apagar o quadro e a gente já começa a resolução. Preciso fazer o desenho do gráfico, tá ok? Então bora lá. Fala, galera, então bora a questão de número 0504 aí nos nossos testes ali de assimilação. Ele fala o seguinte: o gráfico de uma função f foi esboçado no plano cartesiano a seguir. Indique a alternativa que contém a soma de f de menos 2 mais f de 2. Bom, uma questão bem tranquilinha, que basta saber interpretar o gráfico e tirar os dados. Olha só, o cara quer que você responda isso. F de menos 2 mais f de 2. Primeiramente vamos descobrir quem que é o f de menos 2. Como é que a gente faz para ver quem é o f de menos 2? Bom, o f de menos 2, eu tenho que pensar assim, ó. Quando x é menos 2, eu quero saber qual que é o y correspondente. Então vamos descobrir quem é o y correspondente no gráfico. Para isso, eu venho aqui no gráfico e vou lá no x igual a menos 2. Ok, professor, fui no x igual a menos 2. Tá aqui. Beleza? Só que, olha onde que bate o gráfico. Não tem nada, tem uma bolinha aberta aqui, professor. Sim, significa que esse gráfico aqui no menos 2 ele pula, mas porém tem um pedacinho cheio aqui em cima, lá no 4. Ó, a bolinha aqui está cheia exatamente no 4. Essa bolinha cheia significa que quando o x é menos 2, o y é 4. Então o menos 2, gente, ele está se associando com o número 4. Acabamos de descobrir o f de menos 2. Olha que belezura, já achou esse cara. Agora eu vou utilizar a mesma ideia para descobrir o f de 2. Eu venho no x igual a 2, então eu vou pensar assim, quando o x é 2, quem que ele vai flechar lá do outro lado?
Vem no x igual a 2, vê onde que está no gráfico. Olha, você está vendo que essa bolinha está cheia exatamente no 3. Beleza? Então, f de 2 dá 3. Ele está se associando com o número 3. Ora, então, 4 mais 3, resultando em 7. E isso vai estar lá na letra B de Bosque, tá bom? Fácil, fácil, bem tranquilinho esse. Já vou emendar e já vamos fazer a questão 0505. Já aproveita aí, já vamos fazer esse teste 0505, que é referente ao mesmo gráfico. Eu não preciso desenhar ele novamente. Eu só vou apagar aqui para a gente fazer o outro cálculo que ele está pedindo. Vamos ver o que ele pede agora na questão 0505. Na questão 505 ele fala assim: ainda sobre o gráfico da função anterior, é correto afirmar que f de menos 3 mais f de menos 1 mais f de 0 mais f de 5, tudo isso daqui é igual a quanto, meus queridos? Bom, nós vamos ter que descobrir o valor de todo mundo aí. Vamos fazer o mesmo raciocínio que eu fiz no exercício anterior. Na verdade é uma extensão, se a gente for pensar. Vou colocar um diagramazinho aqui também para a gente analisar. Primeiro eu tenho que descobrir quando x é menos 3, depois menos 1, depois 0 e depois 5. Vamos encontrar no gráfico quem são os números que esses caras aqui, que eles são chamados os elementos do domínio, estão se associando com quem lá no contradomínio. Ok, meus queridos, menos 3. Vem no x igual a menos 3 aqui, ó. Ele está exatamente em cima do eixo das abscissas. Está cortandinho aqui, ó. Ele é conhecido como zero da função, ou ela é uma raiz dessa função aí no gráfico. Zero da função, vamos lembrar que são as raízes da função. E as raízes são exatamente aonde nós cortamos aqui o eixo das abscissas. Isso aqui também, ó, só para acrescentar no exercício, é conhecido como zero ou raiz da função. Beleza? Só um complemento aí. Ok. Então, quando x é menos 3, o y é zero. Ele vai estar se associando com o zero. Mete uma flechinha lá. Ok. Agora vamos lá no menos 1. Menos 1. Quando x é menos 1, nossa, também está batendo exatamente no eixo das abscissas. Então, menos 1 aqui, o y dele também não é zero? Então, significa que o menos 1 também está se associando com o zero. Temos outra raiz aqui da função. Duas raízes nesse gráfico aí. Ele está cortando duas vezes o eixo das abscissas. Então, nós temos dois zeros da função ou duas raízes aí, nesse momento. Então, coloca aqui zero. Agora, vamos para o f de zero. Vai lá no x igual a zero e vê onde que está cortando o gráfico. Para mim, ele está cortando exatamente em cima do 1 aqui, ó. Então, quando x é zero, o y é 1. Então, você vai colocar lá 1 está se associando com o zero. Beleza? Mais 1. E agora, finalmente, vamos ver aonde que o 5 está cortando. Olha só que coincidência. Mais uma raiz aqui. Então, nós temos 3 raízes. Ô, louco, que coisa, não? Que coisa, não? Então, nós temos 3 raízes. O 5 também está chegando lá no zero. Lembre-se que para ser função isso pode acontecer. O contradomínio lá, as meninas que eu brinquei com vocês, elas podem se relacionar com vários menininhos aqui. O que não pode é um menino chegar em 2 meninas. Daí não pode. Beleza, então f de 5 vai valer 0. Então, a resposta do exercício vai dar 1. E, finalmente, aí vai marcar lá a letra B de Bosque também, né? Os dois são letra B. Fechamos aí esse teste. Dá para fazer mais uns dois, acho que mais uns 2 exercícios para a gente fechar a nossa aula de hoje, beleza? Então, vou apagar o quadro e vamos fazer mais um teste. Vou escolher e já coloco ali para vocês, tá bom? Vamos resolver agora a questão 506. Então, eu escolhi a 506. Vamos fazer a 506, depois vamos fazer a 507 e depois vamos fazer uma lá do aprofundamento, né? Vamos fazer uma um pouquinho mais difícil, vamos fazer aí a 05013, tudo bem? Beleza? Daí a gente fecha a nossa aulinha de gráfico de função. Daí qualquer dúvida estarei à disposição para vocês lá no nosso grupo, tá bom? Olha o que diz aí a questão 0506. O gráfico a seguir é o gráfico de uma função real f, ou seja, o domínio, né, é uma função real, onde são números reais, de f. Bom, lá no comecinho da aula eu mostrei para vocês como que nós encontramos o domínio e a imagem da função. Beleza? Qualquer coisa, volta lá no começo do vídeo e dá uma olhadinha. O que ele está perguntando? Sobre essa função, é correto afirmar
que será que a gente pode afirmar aí? Então é o seguinte, olha só aí o primeiro item. 3 não pertence ao domínio de f. Como mesmo que eu acho o domínio eu falei para vocês que eu tenho que projetar a função no eixo x. Então jogue toda a função aqui no eixo x e nós teremos o domínio da função. O domínio vai estar aqui, ó. Aqui está o domínio da função f. Vai de 1 até 5. Perceba que no gráfico aí a bolinha está fechada, aqui a bolinha está fechada. Então está incluindo o 1 e está incluindo o 5. Beleza? Ok. Então 3 não pertence, isso é falso. Não vou marcar essa. Falso. Tá? Letra D. 3 não pertence à imagem. Vamos reproduzir. Lembra como é que acha a imagem? Pega o gráficozinho e reproduz ele no eixo Y. Beleza? Olha só. Então a imagem ela vai no intervalo fechado, porque a bolinha está fechada. Então vai incluir o 1 aqui. E o 6 também vai ser incluído. Eu vou colocar uma bolinha fechada no 6. Aqui nós temos o nosso conjunto imagem da nossa função f. Imagem de f está aí. Ele falou que não pertence, o 3 está entre 1 e 6, então pertence. Beleza? Então também não vou marcar essa é falsa. Olha a letra C. A imagem da função f é um intervalo aberto de 1 até 6, aberto em 6? Não. Gente, o que está errado aí? Ele é fechado, porque a bolinha aqui ela está fechada. Então vai incluir o 1 e aqui vai incluir o 6. Então é só isso que está errado nessa afirmativa. Deveria estar assim, ó. De 1 até 6, fechado. Daí estaria ok, daí estaria correto. Agora vamos analisar a letra D. Domínio da função f é o intervalo que vai de 1 até 5 fechado. Olha só, de 1 até 5 fechado, ok, como a gente tinha mostrado para vocês. Então essa daqui é a verdadeira. Beleza, por que a E é errada, prof? f de 4 é igual a 3. Sei lá quanto que é o f de 4. Não dá para ter certeza. Isso daqui é uma curva que a gente não sabe onde é esse valor. Não dá para ter nenhuma precisão. Como é uma curva, ele não definiu qual é a função, eu não consigo descobrir quais os valores que estão aqui. Eu só sei que estarão compreendidos entre 1 e 6. Essa é a ideia. Beleza? E vamos fazer já o 507 aí. Vou apagar aqui o quadro, a gente já faz no embalo a próxima questão. E a gente termina a aula com a questão 5013. Então, olha só o que ele fala na questão 507. Então, ele deu para vocês assim. 0507, ele fala uma função f, tá, de A em B, em que A de A e o conjunto A ele escreveu para vocês. O A é o domínio, 2, 3 e 4. Isso aqui em B. E o conjunto B ele deu que é os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 0, 1, 2... ali vai ficar meio complicado. Vamos colocar assim. Deixa eu só organizar aqui. F é uma função de A em B. E o A é 0, 1... aliás, 2, 3 e 4, desculpa. 2, 3 e 4. E o B é 0, 1, 2, 3, 4... e 5. Temos 6 elementos em B e 3 elementos em A. E é uma função de A em B e ela é definida pela regrinha f de x é igual a x mais 1. Beleza? E ele está perguntando para vocês quem é o conjunto imagem dessa função. Ah, muito fácil. Isso daqui vocês já sabem fazer, não preciso nem fazer gráfico, nada. Vamos colocar no nosso diagrama. Já fiz isso daqui algumas vezes para vocês aí nas aulas. Então, imagine a relação x mais 1, e aqui está o conjunto A, onde estão os elementos 2, 3 e 4, e aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E ele está perguntando quem é o conjunto imagem. Lembre-se, a imagem é quem é relacionado com os elementos do domínio. São as menininhas que foram flechadas pelo cupido da paixão. Lembra do nosso macetinho? Então, ó, 2 mais 1, 2 mais 1 dá 3. 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Esses elementos aqui, ó, essas menininhas, né, foram flechadas aí pelo cupido da paixão na festa da função. Então, o nosso conjunto imagem vai ser 3, 4 e 5. Basta só fazer f de 2, f de 3 e f de 4, encontrando os seus valores numéricos das funções, que serão 3,
4 e 5. Fechamos aí então o nosso exercício 507 e vamos para a nossa saideira de hoje. Vou montar o quadrinho, peguem lá o exercício 05, 013 e fechamos nossa aula de função, beleza? Então vamos fechar a nossa aulinha hoje com o exercício 05, 013. Tá? Então só fiz exercício simples, né? Vamos fazer um pouquinho mais complicadinho aí, né? Para vocês também, né, terem um aproveitamento melhor da nossa aula. Olha a questão 0503, ele fala assim: o Jeep robô Curiosity da NASA chegou a Marte em agosto de 2012, carregando consigo câmeras de alta resolução e um sofisticado laboratório de análises químicas para uma rotina de testes. Da Terra, uma equipe de técnicos comandava seus movimentos e lhe ensinava as tarefas que deveria realizar. Bom, imagine que, ao verem a imagem de uma rocha muito peculiar, os técnicos da NASA, no desejo de o Curiosity analisasse, determinam uma trajetória reta que une o ponto de observação até a rocha e instrui o robô para iniciar seu deslocamento, que teve duração de 1 hora. Tá? E aí você tem ali o seguinte: nesse intervalo de tempo, o Curiosity desenvolveu velocidades indicadas no gráfico. Então, perceba no gráfico, até 5 minutos ele foi aumentando a velocidade até 15 centímetros por minuto. Depois manteve uma velocidade constante, né? Ficou lá em movimento retilíneo uniforme, como vocês estão vendo lá na física com o Eltinho, provavelmente. E aí ele falou o seguinte: pergunta-se, o deslocamento total realizado pelo Curiosity do ponto de observação do seu destino até o ponto final, do ponto de observação ao seu destino, ou seja, do começo da observação até o seu destino. Ele quer saber qual foi todo o deslocamento aí que esse robô fez aí durante a sua visita a Marte. Galera, isso aqui basicamente, na verdade, é um exercício mais de física até do que de matemática, mas como as duas ciências aí estão interrelacionadas, uma precisa da outra, né? É o seguinte: você com certeza já aprendeu lá na aula de física que x é igual a velocidade vezes tempo, ou seja, eu acho que o autor chama de S. S é igual a V vezes T, deslocamento igual a velocidade vezes tempo, certo? Ou, quando está em MR1, ele deve ter colocado lá S igual a S0 mais VT, alguma coisa assim. Porém, o nosso S0 é zero, então a gente sabe que S é igual a V vezes T. Isso aqui nós vamos ter o nosso deslocamento. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu multiplico a velocidade vezes o tempo, eu tenho deslocamento. Ou seja, em outras palavras, a área que está abaixo do gráfico vai te dar o deslocamento dessa trajetória aí, desse robô. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nosso serviço aqui, calcular todas as áreas abaixo do gráfico. Então, mas nós temos aí várias figuras diferentes. Nós temos triângulos, nós temos retângulos, trapézios, ou posso dividir aqui em um triângulo mais um retângulo. Então eu tenho que fazer todo esse cálculo aí. Então vamos ter que ter paciência, tem que ter paciência e fazer a continha. Então eu vou dividir essa figura em várias áreas. Aqui eu vou chamar de área 1, aqui eu vou chamar de área 2, esse retângulo. Aqui esse trapézio aqui, eu vou fazer como trapézio, tá? Área 3, sai mais rápido o resultado. Aqui área 4, área 5, área 6, área 7 e mais esse 8 aqui. Então eu tenho que fazer 8 cálculos de áreas aí. Vamos ter que ter um pouquinho de paciência, mas a gente consegue. Então vamos lá. Vamos agilizar. Primeira área, área de triângulo, gente. Embora não chegamos ainda nessa parte lá na geometria, mas a área de triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Aqui, se você olhar no gráfico, é o número 5. Então vai ser 5 vezes 15 sobre 2. Área 1, 5 vezes 15 sobre 2. Então você já vai ter a primeira área aí. 5 vezes 15, 75. 75 sobre 2, 37,5. Tá bom? Isso aí está em centímetros, tá? Então nós temos colocando aí a área em centímetros. Área 2. Porque estou multiplicando centímetro por metro, né? Centímetro, qual é a unidade ali? Você quer ver? Centímetro por minuto. Aqui é minuto vezes minuto. Então está saindo em centímetros aí o deslocamento. E ele quer saber em metros. Depois a gente tem que converter ainda, né? Área 2. Área desse retângulo. Então aqui quanto ele vai dar? Do 5 até o 20. Se você pegar essa distância daqui até aqui, dá 15. E essa altura aqui dá 15 também.
Então vai ser 15 vezes 15. Área 2, retângulo, 15 vezes 15. 15 vezes 15, 225. Beleza? Centímetros. Área 3. Área 3 é esse trapéziozinho aqui, ó. Daqui até aqui está no 25. Então essa base dele, esse daqui vai ser a altura do trapézio. Aqui nós vamos ter a nossa base maior e aqui a nossa base menor. Então eu preciso de lembrar da fórmula da área do trapézio. Vou lembrar você. É base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base maior é 15, a base menor é 10. A altura aqui é esse pedacinho, 5. Então vai ser 15 mais essa base maior, a base menor 10, vezes a altura sobre 2. Ora, isso aqui dá 25. 25 vezes 5, 125. Sobre 2, 62,5. Beleza? Já achamos quase a metade. Vamos para a área 4. Área 4, um retângulo. Opa, retângulo de boa. Aqui é 35, ó. Então vai ser 10 vezes 10. A altura aqui é 10. 10 vezes 10, 100. Show de bola. Isso foi rapidinho. 10 vezes 10, 100. Muito bem. Área 5. Área 5, estamos quase lá, ó. Vai do 5 até o 40, então a altura aqui do trapézio é 5, nós temos um trapézio aqui, ó, novamente, tá? A base maior é 10, a base menor é 7,5, porque perceba, aqui é 7,5, tá ok? Então vai ser base maior, 10, base menor, 7,5, altura, 5 sobre 2. Quanto que dá essa continha? Isso aqui vai me dar 17,5 sobre 2. 17,5 sobre 2 vezes 5. Então essa eu vou ter que fazer. Não sei de cabeça. Então dá 17,5 sobre 2 dá 8,25. Não. 8,75. Isso aqui dá 17,5 sobre 2. E se eu multiplicar isso aqui por 5... 5 vezes 0 é 75, vão 5, 25, 5 vezes 7 é 35, mais 2, 7, 5 vezes 8, 40, mais 3, 43, 43,75. Então essa área aqui dá mais 43,75. Nossa, quantos númerozinhos chato, né? Deixa eu só pegar o calculador, opa, para dar essa multiplicação. E vamos lá finalmente aqui para a área 6. A área 6... outro trapézio. Opa, mas a área 6 é igualzinho à área 5, só que ele só ficou invertido para lá. Tanto que a distância aqui é a mesma, ó, aqui é 45, vai do 40 até 45, a base maior é 10, a base menor. Então isso daqui é igual à área 5, que é 43,75. Área 7. Área 7 é esse outro trapézio aqui. Nossa, quanto trapézio, né, gente? Base maior agora é 10, base menor é 5. E a altura, 10 também, porque agora vai do 45 até o 55, que é mais gordinha essa alturinha aqui. Então, a área 7 vai ser 10 mais 5 vezes a altura. A altura 10, aliás, a altura vai do 45 até 55. A altura 10 divididos por 2. Então, isso daqui vai ficar 5 vezes 15. 15 vezes 10, 150, 75. E finalmente a área 8. A área 8 vai dar para nós aí o seguinte. Esse último triângulozinho. Base 5, altura 5 sobre 2. 5 vezes 5 sobre 2. 5 vezes 5 sobre 2. 12,5. Finalmente descobrimos os valores de todas as áreas aí. Vamos somar esse trem aí e isso a gente vai descobrir em centímetros. Depois a gente tem que converter para metros. Que daí basta dividir, né, por 100. Bom, somando aí todas as áreas, vamos ter o seguinte: área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4 mais... Bora escrever isso aí. A1 mais A2. Já vai fazendo aí para mim. Mais A7 mais A8. Assim nós vamos ter o deslocamento. Vamos ver, acho que tem algumas coisas aqui que facilitam a nossa vida. Por exemplo, se eu pegar 62,5 com 37,5, ó, isso aqui já vai dar 7,570, já vai dar 100. 100, somando esses dois, mais 225. 325. Mais 100
425. 425, beleza? Me acompanha. Já estou aqui, esses 4 já foram. Já foi. Até aqui já deu 425, ok? Agora vem para cá, perceba aqui, ó, 43,75 mais 43,75. Isso aqui dá 86, 87,5. Então eu tenho lá, eu tinha 425 até aqui, até a área 4. Aí a área 5 mais a área 6 dá 87,5, beleza? Daí eu tenho mais 12,5 somados com 75. Olha só, vamos associar aqui rapidinho. 425 com 75. Isso aqui dá 500. Show de bola. 12,5 mais 87,5. Opa, fecha 100. Então eu tenho aqui uma área total de 600 centímetros. Transformando isso para metros, nós vamos ter isso daí igual a 6 metros. Esse é o deslocamento do robô lá. Ufa! Exercício longo, hein? Precisou de algumas coisas de geometria, mas deu tudo certo. Graças a Deus, fechamos a nossa aulinha de função. Excelente aula. Valeu, galera? Até semana que vem. Quarta-feira tem mais. Continuamos aí, então, com as nossas aulinhas à distância. Feliz Páscoa a todos. E se cuide, hein? Se cuide com esse Covid-19. Então, até semana que vem. Beijão a todos. Tchau!